O problema não é o ano que termina. O problema é que, na maioria das vezes, a pessoa termina o ano exatamente do mesmo jeito que começou. Mesma mente cansada. Mesmas reações automáticas. Mesmos conflitos internos não resolvidos. O calendário muda, mas o comportamento não. E é por isso que tanta gente entra em um novo ano cheia de expectativa e termina sentindo a mesma frustração de sempre. O estoicismo é direto sobre isso. Se nada muda dentro de você, nada muda de verdade fora. Quando falamos em deixar algo para trás, não estamos falando de datas, pessoas específicas ou situações isoladas. Estamos falando de um padrão mental silencioso que se repete todos os dias. Um padrão que você normalizou. A forma como você reage a tudo. A necessidade constante de controle. A tendência de resistir ao que já aconteceu. O hábito de carregar pensamentos que drenam sua energia sem que você perceba. É isso que atravessa os anos com você. E enquanto esse padrão não for interrompido, o próximo ano será apenas uma continuação disfarçada do anterior. O estoicismo nunca prometeu um ano fácil. Ele prometeu um ano mais lúcido. E há uma diferença enorme entre conforto e clareza. Conforto mantém tudo como está. Clareza obriga você a enxergar o que está te sabotando. A maioria das pessoas não sofre porque a vida é dura, mas porque insiste em lutar contra aquilo que não pode mudar e negligência aquilo que pode. Sofre porque reage demais, pensa demais, espera demais e aceita de menos. Existe um custo invisível em carregar o que já deveria ter sido deixado para trás. Esse custo aparece na forma de irritação constante, cansaço mental, ansiedade sem causa clara, dificuldade de foco e uma sensação persistente de estar sempre atrasado em relação à própria vida. O estoicismo ensina que isso não vem do mundo externo, mas da falta de ordem interna. Quando a mente não tem direção, qualquer estímulo se torna um problema. Você não precisa de um novo ano para perceber isso. Precisa de honestidade. Honestidade para admitir que certos pensamentos já não te servem mais. Que certas reações não te protegem, apenas te desgastam. Que a necessidade de aprovação, de resposta imediata, de explicação constante, está te mantendo preso em um ciclo que se repete. Nada disso é azar. É hábito mental. Os estoicos defendiam que a liberdade começa quando você aprende a distinguir claramente o que depende de você do que não depende. Parece simples, mas quase ninguém pratica. As pessoas gastam energia tentando controlar o comportamento dos outros, o passado, o futuro, o acaso. E ignoram o único território onde o controle é real, a própria mente. Quando esse território é abandonado, o ano inteiro vira uma sucessão de reações automáticas. Se você quer um novo ano, precisa entender que ele não começa no dia 1º. Ele começa no momento em que você decide não repetir os mesmos padrões internos só porque eles são familiares. Deixar algo para trás, no sentido estoico, não é apagar o passado. É parar de permitir que ele continue comandando suas decisões, seu humor e sua atenção. Ao longo deste vídeo, vamos identificar exatamente o que precisa ser deixado para trás agora, antes que atravesse mais um ano com você. Não como um gesto simbólico, mas como uma decisão prática. Porque o tempo não corrige a mente. E se você não fizer esse corte interno conscientemente, o próximo ano vai apenas reforçar tudo aquilo que você já sabe que não está funcionando. Antes de continuar, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões estoicas que ajudam você a construir clareza mental, disciplina interna e uma postura mais firme diante da vida. E ao final, comente qual padrão você percebe que mais precisa deixar para trás agora. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. O primeiro ponto que precisa ser deixado para trás em 2025 não é externo. É o hábito de reagir a tudo. A maioria das pessoas vive em estado de resposta constante. Responde a opiniões, provocações, mensagens, expectativas, frustrações e até pensamentos que nem deveriam receber atenção. O estoicismo vê isso como uma forma de escravidão mental. Quem reage a tudo não escolhe nada. Apenas responde. E uma mente que só responde nunca lidera a própria vida. Reagir parece natural, quase automático. E é exatamente por isso que é perigoso. Quando você reage sem consciência, entrega seu estado emocional ao primeiro estímulo que aparece.
Um comentário muda seu humor. Um atraso gera irritação. Um erro pequeno se transforma em raiva. O problema não é o estímulo, mas a velocidade com que você se entrega a ele. Os estoicos chamavam isso de perda de governo interno. Você deixa de comandar sua mente e passa a ser comandado por ela. Esse padrão de reação constante cria a ilusão de que o mundo é o problema. Mas, na verdade, o problema é a ausência de pausa. O estoicismo ensina que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que mora sua liberdade. Quando você não aprende a ocupar esse espaço, qualquer situação se torna um ataque pessoal. Qualquer obstáculo vira ofensa. Qualquer frustração se transforma em sofrimento desnecessário. Levar esse hábito para o próximo ano é garantir mais do mesmo. Mais cansaço mental. Mais conflitos evitáveis. Mais desgaste emocional com coisas que não mereciam sua energia. Reagir a tudo não é sinal de força. É sinal de falta de direção. Uma mente forte escolhe quando agir e quando se calar. Escolhe quando responder e quando ignorar. E essa escolha só existe quando você abandona o impulso automático. Os estoicos treinavam a observação dos próprios pensamentos. Não para controlá-los à força, mas para não se identificar com tudo o que surge na mente. Nem todo pensamento merece crédito. Nem toda emoção exige ação. Nem toda provocação pede resposta. Quando você entende isso, começa a recuperar algo essencial: tempo interno. Tempo para pensar antes de agir. Tempo para não se desgastar à toa. Repare como a reação constante cria uma sensação de urgência falsa. Tudo parece imediato. Tudo parece importante. Tudo exige resposta agora. Isso gera ansiedade, irritação e uma sensação permanente de estar sendo pressionado pela vida. O estoicismo quebra essa ilusão ao lembrar que a maioria das coisas não exige resposta nenhuma. Exige apenas discernimento. Deixar esse padrão para trás em 2025 significa decidir que você não vai mais permitir que qualquer estímulo controle seu estado interno. Significa aceitar que algumas coisas vão acontecer sem a sua aprovação. Que algumas pessoas vão agir sem te consultar. Que algumas situações vão fugir do seu controle. E mesmo assim, você pode escolher como responder, ou se vai responder. Esse é um corte silencioso, mas poderoso, porque quando você para de reagir a tudo, começa a agir com intenção. E agir com intenção muda completamente a forma como você atravessa os dias. Menos desgaste, menos conflito, mais clareza, mais presença. Se você não fizer esse ajuste agora, vai carregar esse mesmo padrão para o próximo ano achando que o problema é o tempo, a fase ou as circunstâncias. Mas o estoicismo é claro: enquanto você reagir automaticamente, o mundo sempre parecerá hostil. Quando você recupera o governo interno, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Outro padrão que precisa ficar em 2025 é a necessidade constante de controle. Não o controle saudável sobre suas ações, mas a tentativa exaustiva de controlar tudo o que está fora de você. Controlar resultados, pessoas, reações, cenários futuros, opiniões alheias. O estoicismo sempre foi claro ao afirmar que esse esforço não traz segurança. Ele apenas cria tensão. Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais frágil se torna por dentro. A necessidade de controle costuma nascer do medo. Medo de perder, de errar, de parecer fraco, de ser surpreendido. Mas esse medo se disfarça de planejamento excessivo, vigilância constante e rigidez mental. Você começa a antecipar problemas que ainda não existem. Revive conversas antes mesmo que aconteçam. Cria cenários na cabeça e reage a eles como se fossem reais. Isso consome energia, rouba presença e cria uma sensação permanente de ameaça. Os estoicos observavam que a mente inquieta não sofre pelo que acontece, mas pelo que imagina que pode acontecer. Quando você passa o ano inteiro tentando prever e controlar tudo, vive mais no futuro do que no presente. E um presente abandonado não oferece estabilidade alguma. O controle excessivo dá a falsa sensação de preparo, mas na prática só aumenta a ansiedade. Você se torna rígido por dentro e vulnerável por fora. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e controle.
Responsabilidade é agir bem dentro do que depende de você. Controle é tentar garantir um resultado específico a qualquer custo. O estoicismo ensina que o resultado nunca está totalmente sob seu comando. O esforço, sim. A intenção, sim. A conduta, sim. Quando você confunde essas duas coisas, transforma cada tentativa em frustração e cada obstáculo em prova de falha pessoal. Carregar essa necessidade para o próximo ano significa começar já cansado. Significa viver em estado de vigilância constante, como se algo estivesse prestes a dar errado o tempo todo. Isso mina a clareza, distorce a percepção e cria uma relação hostil com a própria vida. Você deixa de confiar no seu caráter e passa a confiar apenas em cenários que tenta forçar. Quando eles não se concretizam, a frustração aparece. O estoicismo propõe um caminho mais estável, aceitar o que não depende de você sem se tornar passivo. Aceitação, nesse sentido, não é desistência. É lucidez. É entender que o mundo não precisa se adaptar às suas expectativas para que você mantenha equilíbrio interno. Quanto mais cedo você faz essa distinção, menos energia desperdiça tentando controlar o incontrolável. Quando você solta a necessidade de controle, algo importante acontece. A mente relaxa. O foco se desloca do medo para a ação correta. Você para de tentar garantir segurança absoluta e passa a construir solidez interna. E essa solidez não depende do cenário. Depende da forma como você age diante dele. Os estoicos sabiam que a única segurança real é um caráter bem treinado. Levar esse princípio para o próximo ano significa entrar nele mais leve, não por ter menos desafios, mas por não carregar o peso de querer prever tudo. Significa confiar que você será capaz de lidar com o que surgir, sem precisar antecipar sofrimento. Essa mudança não faz barulho, mas transforma profundamente a forma como você atravessa o tempo. Enquanto a necessidade de controle dominar sua mente, qualquer imprevisto parecerá uma ameaça. Quando você aprende a soltar, o imprevisto se torna apenas parte da vida, não um ataque à sua estabilidade. E isso muda completamente a experiência de um novo ano. Outro peso silencioso que precisa ser deixado para trás em 2025 é o apego ao passado. Não o passado como aprendizado, mas o passado como prisão. A maioria das pessoas acredita que já superou certas situações, mas continua revivendo mentalmente conversas, decisões, erros e perdas. O corpo segue em frente, mas a mente permanece olhando para trás. E enquanto isso acontece, o presente é vivido pela metade. O estoicismo ensina que o passado não tem poder real sobre você. O que tem poder é a forma como você escolhe lembrar dele. Quando você transforma lembranças em identidade, começa a agir como alguém que já não existe mais. Reage a situações atuais com base em feridas antigas. Interpreta o presente a partir de experiências que já terminaram. Isso cria distorções, conflitos internos e uma sensação constante de atraso em relação à própria vida. Apegar-se ao passado costuma vir acompanhado de culpa, arrependimento ou ressentimento. Culpa pelo que foi feito. Ressentimento pelo que foi recebido. Arrependimento pelo que não aconteceu. O problema não é reconhecer essas emoções, mas permanecer alimentando-as. O estoicismo é claro ao afirmar que sofrimento prolongado é, muitas vezes, sofrimento renovado voluntariamente. Você não escolhe o que aconteceu, mas escolhe se vai continuar vivendo como se ainda estivesse acontecendo. Existe uma diferença profunda entre lembrar e reviver. Lembrar traz clareza. Reviver traz desgaste. Quando você revive o passado, entrega sua energia atual a algo que não pode mais ser modificado. Isso enfraquece sua presença, compromete suas decisões e rouba sua capacidade de agir com lucidez agora. Uma mente presa ao passado se torna reativa, defensiva e excessivamente cautelosa. Levar esse padrão para o próximo ano significa carregar antigas narrativas como se fossem verdades absolutas. Eu sempre erro. As pessoas sempre me decepcionam. Nada dá certo para mim. Essas frases não são descrições da realidade. São conclusões emocionais formadas a partir de experiências específicas. O estoicismo convida você a questionar essas narrativas, não para negar o que viveu, mas para não se tornar refém disso. Os estoicos valorizavam o presente porque sabiam que é o único lugar onde a ação é possível. O passado não pode ser ajustado.
O futuro não pode ser garantido. O presente, sim, pode ser vivido com intenção. Quando você aprende a soltar o apego ao que já passou, não perde história. Ganha liberdade. Ganha espaço mental. Ganha clareza para responder ao que está diante de você agora, não ao que ficou para trás. Muitas pessoas confundem soltar com esquecer. Mas soltar, no sentido estoico, é integrar a experiência sem permitir que ela continue ditando suas emoções. É aprender sem carregar culpa. É seguir em frente sem endurecer. É reconhecer o erro sem se definir por ele. Isso exige maturidade interna, não força emocional. Entrar em um novo ano carregando o passado como identidade é entrar já limitado. É agir com medo de repetir, em vez de agir com consciência. O estoicismo propõe algo mais sólido: aprender, ajustar e seguir. Sem dramatizar. Sem negar. Sem se prender. Quando você deixa o passado no lugar dele, o presente se torna mais leve e o futuro deixa de parecer uma ameaça. Enquanto o passado ocupar espaço demais na sua mente, o agora continuará sendo negligenciado. E nenhum novo ano se constrói sem presença. Existe ainda um padrão que quase ninguém reconhece, mas que consome uma quantidade enorme de energia ao longo do ano: a necessidade de validação. A busca constante por aprovação externa se disfarça de boa convivência, de preocupação com os outros, de desejo de aceitação. Mas, no fundo, é uma forma silenciosa de dependência. Quando sua paz depende da reação alheia, você nunca está realmente em controle de si mesmo. O estoicismo trata esse tema com franqueza. Se você vive para ser aceito, elogiado ou compreendido por todos, viverá permanentemente frustrado. As opiniões estão fora do seu controle. Elas mudam, oscilam e muitas vezes dizem mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Ainda assim, muitas pessoas atravessam o ano inteiro ajustando comportamento, palavras e escolhas para evitar desaprovação. Esse esforço constante gera ansiedade, insegurança e uma sensação de nunca ser suficiente. A necessidade de validação corrói o senso de identidade. Você começa a medir seu valor pelo retorno que recebe. Um silêncio vira rejeição. Uma crítica vira ataque pessoal. Um elogio vira alívio temporário. Essa montanha-russa emocional cria instabilidade interna e enfraquece sua capacidade de agir com convicção. O estoicismo ensina que quem depende do aplauso dos outros entrega sua liberdade emocional de graça. Levar esse padrão para o próximo ano significa continuar vivendo em função de expectativas externas. Significa tomar decisões baseadas no medo de desapontar, e não na clareza do que é correto. Com o tempo, isso gera ressentimento. Ressentimento por não ser reconhecido. Ressentimento por fazer demais. Ressentimento por abrir mão de si mesmo. O estoicismo vê isso como um sinal claro de desalinhamento interno. Os estoicos defendiam que a verdadeira medida de valor é a coerência entre pensamento, palavra e ação. Quando você age de acordo com seus princípios, não precisa da aprovação de todos. Precisa apenas da própria consciência tranquila. Isso não significa se tornar indiferente aos outros, mas sim não se tornar refém deles. Existe uma diferença profunda entre consideração e submissão emocional. Soltar a necessidade de validação não torna você frio ou distante. Torna você íntegro. Permite que você diga menos, reaja menos e escolha melhor. Quando você não precisa provar nada, sua postura muda. Sua presença se torna mais firme. Sua comunicação mais clara. E sua mente mais estável. O estoicismo valoriza essa estabilidade silenciosa mais do que qualquer reconhecimento externo. Entrar em um novo ano ainda buscando confirmação constante é começar fragilizado. É permitir que qualquer opinião determine seu estado emocional. O estoicismo propõe algo mais sólido: construir um critério interno claro e agir de acordo com ele, independentemente do aplauso ou da crítica. Quando esse critério está bem definido, as opiniões perdem peso. Enquanto você continuar terceirizando seu valor, continuará se desgastando para manter uma imagem. Quando você assume responsabilidade pela própria integridade, não precisa sustentar personagens. E essa mudança altera profundamente a forma como você atravessa o tempo, os desafios e as relações.
Há ainda um último padrão silencioso que precisa ser deixado para trás em 2025. A fuga da responsabilidade interna. Não a responsabilidade pelos acontecimentos do mundo, mas pela própria postura diante deles. Muitas pessoas atravessam o ano inteiro terceirizando a causa do próprio estado emocional. Se algo dá errado, a culpa é das circunstâncias. Se há frustração, a causa é alguém externo. Se existe estagnação, o motivo é o ambiente. Essa mentalidade parece aliviar no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo prazo. O estoicismo é claro ao afirmar que você não controla o que acontece, mas controla como responde. Quando você se recusa a assumir essa parte, entrega sua autonomia. Passa a viver como alguém sempre reagindo a fatores externos, nunca como alguém que escolhe conscientemente sua postura. Essa fuga da responsabilidade cria uma sensação de impotência disfarçada de injustiça. Tudo parece fora do seu alcance, e nada muda de fato. Assumir responsabilidade interna não significa se culpar por tudo. Significa reconhecer onde você tem escolha. Significa parar de esperar que o mundo se ajuste ao seu estado emocional e começar a ajustar sua conduta ao mundo real. Os estoicos viam isso como maturidade. Uma mente madura não pergunta apenas por que isso aconteceu comigo, mas como vou responder a isso agora. Quando você evita essa responsabilidade, cria uma narrativa confortável, mas limitante. Uma narrativa onde sempre existe algo ou alguém a ser responsabilizado. Com o tempo, essa postura enfraquece sua confiança, porque você deixa de ver a si mesmo como agente da própria vida. O estoicismo rompe com essa lógica ao lembrar que, mesmo em cenários difíceis, sua postura ainda é sua. Levar esse padrão para o próximo ano é garantir repetição. Repetição de queixas, de frustrações e de promessas não cumpridas. Porque enquanto a causa do problema estiver sempre fora, a solução também estará. E uma solução que depende do mundo nunca chega. Os estoicos entendiam que o verdadeiro poder está em governar a própria resposta, não em controlar o cenário. Assumir responsabilidade interna muda a forma como você se posiciona. Você deixa de gastar energia reclamando e passa a investir em ajuste. Ajuste de expectativas. Ajuste de comportamento. Ajuste de foco. Isso não elimina dificuldades, mas elimina a sensação de estar à mercê delas. Você passa a atravessar desafios com mais firmeza e menos desgaste. Esse princípio é desconfortável porque remove desculpas, mas também é libertador, porque devolve o controle do que realmente importa. Quando você entende que sua postura é sua, independentemente do contexto, deixa de esperar condições ideais para agir melhor. Age bem porque escolheu agir bem. Enquanto a responsabilidade interna for evitada, o tempo continuará passando sem transformação real. O ano muda, mas a postura permanece. O estoicismo convida você a romper esse ciclo, não com promessas externas, mas com decisões silenciosas e consistentes. É assim que um novo ano começa de verdade. Existe ainda um comportamento que atravessa os anos quase despercebido, mas que sabota qualquer tentativa de mudança real: a espera passiva. Não é descanso, nem paciência consciente. É a espera por um momento ideal que nunca chega. A espera por mais motivação, mais clareza, mais segurança. Muitas pessoas entram em um novo ano dizendo que agora vão agir, mas continuam aguardando sentir algo diferente antes de mudar a própria postura. O estoicismo é direto ao tratar disso. Quem espera sentir-se pronto antes de agir, quase nunca age. Essa espera cria uma ilusão confortável. Você sente que está se preparando, refletindo, amadurecendo. Mas, na prática, está apenas adiando decisões difíceis. O tempo passa, as circunstâncias mudam, e você continua no mesmo lugar interno. Os estoicos entendiam que a ação correta não depende de entusiasmo. Depende de disciplina. E disciplina não surge espontaneamente. Ela é construída no atrito com a realidade. A mente que espera condições perfeitas está sempre negociando consigo mesma. Hoje não é o dia. Agora não é o momento. Quando tudo estiver mais calmo, eu começo. Quando eu entender melhor, eu mudo. Esse diálogo interno parece racional, mas na verdade é medo disfarçado de prudência. Medo de errar. Medo de se frustrar.
Medo de descobrir que a mudança exige mais esforço do que se imaginava. Levar esse padrão para o próximo ano significa continuar adiando aquilo que já está claro. Significa transformar intenção em promessa vazia. O estoicismo não valoriza grandes decisões simbólicas. Valoriza pequenos ajustes consistentes. Uma mente treinada não espera sentir vontade para agir. Age porque reconhece o que é necessário, mesmo sem conforto emocional. Os estoicos sabiam que a motivação é instável. Ela aparece e desaparece. Basear a vida nela é construir sobre terreno frágil. Por isso, defendiam a prática diária de escolhas conscientes, mesmo quando o impulso interno aponta para o caminho mais fácil. É nesse ponto que a maioria desiste. Não por falta de capacidade, mas por resistência ao desconforto inicial da mudança. A espera passiva também reforça a sensação de impotência. Quanto mais você adia, mais distante a mudança parece. E quanto mais distante parece, menos provável se torna. Esse ciclo cria uma narrativa interna perigosa, a ideia de que você não consegue. O estoicismo rompe essa narrativa lembrando que a capacidade se constrói na ação, não antes dela. Entrar em um novo ano ainda esperando o momento certo é repetir o mesmo erro com um novo número no calendário. O momento certo raramente se anuncia. Ele se revela quando você age apesar da dúvida. Quando você aceita que clareza total é uma ilusão e que o avanço real acontece em meio à incerteza. Enquanto você continuar esperando sentir-se diferente para agir diferente, nada muda. Quando você age diferente apesar de se sentir igual, algo começa a se reorganizar por dentro. Essa é uma das verdades mais ignoradas e mais poderosas do estoicismo. A mudança não começa quando o ano muda. Começa quando você para de esperar. Outro elemento que precisa ser deixado para trás em 2025 é o hábito de viver em constante comparação. Comparar-se parece inofensivo no início, quase automático. Você observa o progresso dos outros, os resultados, as conquistas aparentes, e mede sua própria vida a partir disso. Mas o estoicismo sempre tratou a comparação como uma fonte direta de instabilidade interna. Quando você mede seu valor pelo ritmo de outra pessoa, abandona completamente o seu próprio caminho. A comparação distorce a percepção da realidade. Você vê recortes, resultados finais, versões editadas da vida alheia, e compara com seus bastidores, suas dúvidas e seus processos incompletos. Essa distorção cria uma sensação constante de atraso, insuficiência e urgência. Mesmo quando você avança, nunca parece suficiente. Sempre existe alguém aparentemente mais à frente. E isso gera frustração, inveja silenciosa ou desânimo. Os estoicos entendiam que cada pessoa opera dentro de circunstâncias diferentes, com tempos diferentes, desafios diferentes e naturezas diferentes. Comparar trajetórias é ignorar essa realidade. É como julgar o valor de uma árvore pelo tempo que ela leva para crescer em relação a outra espécie. O crescimento não é linear, nem padronizado. Quando você esquece disso, transforma a própria jornada em um campo de disputa desnecessário. Levar a comparação para o próximo ano significa viver com a atenção constantemente voltada para fora. Você perde contato com seus próprios critérios. Começa a tomar decisões para não ficar para trás, em vez de decisões alinhadas com seus princípios. O estoicismo vê isso como um erro grave, porque desloca o foco do que depende de você para o que nunca dependerá. A comparação também enfraquece a gratidão consciente. Você deixa de reconhecer o que já construiu porque está sempre olhando para o que falta em relação a alguém. Isso não estimula crescimento saudável. Apenas cria insatisfação crônica. Uma mente insatisfeita raramente sustenta disciplina por muito tempo. Ela se cansa antes mesmo de avançar. Os estoicos propunham um critério simples e exigente: compare-se apenas com quem você foi ontem. Observe se suas escolhas estão mais alinhadas com seus valores. Se sua reação está mais consciente. Se sua postura está mais firme. Esse tipo de comparação fortalece, porque aponta a direção sem gerar ressentimento. Ela não humilha, orienta. Quando você solta a comparação externa, algo muda silenciosamente. Sua energia retorna. Seu foco se estreita. Suas decisões ficam mais claras.
Você deixa de correr atrás de validação indireta e passa a investir em coerência interna. O progresso se torna mais lento aos olhos dos outros, mas mais sólido por dentro. Entrar em um novo ano comparando-se constantemente é começar já em desvantagem emocional. É permitir que a trajetória alheia determine seu estado interno. O estoicismo convida você a abandonar esse jogo. Não porque você é melhor ou pior, mas porque esse jogo nunca foi seu. Quando você sai dele, finalmente começa a caminhar com os próprios pés. Outro hábito que precisa ser deixado para trás em 2025 é a dispersão constante. A mente fragmentada se tornou normal, quase invisível. Você começa algo e interrompe. Pensa em uma coisa enquanto faz outra. Está presente fisicamente, mas ausente mentalmente. O estoicismo vê isso como uma forma de desgaste contínuo. Não é o excesso de tarefas que esgota, mas a incapacidade de sustentar a atenção em uma coisa de cada vez. A dispersão cria a sensação de que o dia passa rápido demais e rende pouco. Você termina o ano cansado, mas com a impressão de que não construiu nada sólido. Isso acontece porque a energia foi espalhada em pequenas reações, estímulos e distrações. Quando a atenção é constantemente sequestrada, a mente perde profundidade. E sem profundidade, não existe clareza. Os estoicos valorizavam o foco como uma virtude prática. Estar inteiro em cada ação. Pensar no que está sendo feito enquanto se faz. Não dividir a mente entre passado, futuro e expectativas enquanto o presente acontece. A dispersão, ao contrário, mantém você sempre um passo atrás da própria vida. Nada é vivido por completo. Nada é realmente assimilado. Levar esse padrão para o próximo ano significa repetir a sensação de estar sempre ocupado e raramente satisfeito. A mente dispersa se confunde com facilidade. Pequenos problemas parecem grandes. Decisões simples se tornam pesadas. A falta de foco cria ruído interno, e o ruído interno gera ansiedade. O estoicismo aponta que uma mente desordenada sofre mais, mesmo quando a vida externa está relativamente estável. A dispersão também enfraquece a disciplina. Não porque você seja incapaz, mas porque sua energia nunca está inteira em lugar nenhum. Você tenta melhorar em várias áreas ao mesmo tempo, absorve informações demais, consome estímulos demais e pratica pouco. Isso cria a ilusão de progresso, mas não gera transformação real. Os estoicos sabiam que a qualidade da atenção define a qualidade da experiência. Quando você aprende a sustentar foco, mesmo em tarefas simples, algo se reorganiza por dentro. A mente desacelera. As decisões ficam mais claras. A sensação de controle interno retorna. Não por dominar o mundo, mas por não ser dominado por estímulos. Soltar a dispersão não significa se isolar do mundo. Significa escolher onde sua atenção vai repousar. Significa decidir conscientemente o que merece seu tempo e o que não merece. Em um mundo que disputa sua atenção o tempo todo, essa escolha se torna um ato de força interna. Entrar em um novo ano com a mente fragmentada é continuar vivendo em superfície. O estoicismo convida você a recuperar profundidade. Porque quando a atenção se organiza, a vida deixa de parecer caótica. E quando a mente se torna mais inteira, o tempo passa a trabalhar a seu favor, não contra você. Há ainda um padrão final que precisa ser deixado para trás em 2025, porque ele sustenta todos os outros de forma silenciosa. A autoindulgência disfarçada de compreensão. Não se trata de compaixão genuína consigo mesmo, mas do hábito de se poupar sempre que a disciplina é exigida. A mente cria justificativas elegantes para evitar esforço, desconforto e confronto interno. E quanto mais essas justificativas são aceitas, mais fraca se torna a própria autoridade interior. O estoicismo faz uma distinção clara entre aceitar limites reais e inventar limites convenientes. Aceitar limites reais é sabedoria. Inventar limites convenientes é fuga. Quando você começa a suavizar demais suas próprias exigências, passa a negociar princípios. Hoje você cede um pouco. Amanhã cede mais. Aos poucos, o padrão se estabelece, e a exceção vira regra. O problema não aparece de forma abrupta. Ele se instala em silêncio. Essa autoindulgência cria uma sensação enganosa de equilíbrio emocional. Você se sente compreendido por si mesmo,
mas não se sente respeitado internamente. Algo dentro de você sabe que está evitando o necessário. E essa percepção gera uma fricção silenciosa, uma perda gradual de confiança em si mesmo. O estoicismo sempre tratou a autoconfiança como consequência da coerência, não do conforto. Levar esse padrão para o próximo ano significa continuar abrindo mão da própria palavra. Significa prometer e não cumprir. Decidir e recuar. Começar e interromper. Esse ciclo não destrói apenas resultados externos. Ele corrói o caráter. Porque cada vez que você se poupa quando deveria se posicionar, enfraquece a relação consigo mesmo. Os estoicos defendiam a prática da exigência justa. Não a dureza cega, mas a clareza firme. Saber quando insistir. Saber quando manter o compromisso mesmo sem vontade. A disciplina estoica não é punição. É estrutura. Ela cria estabilidade interna porque elimina a negociação constante. Quando algo está decidido, não se discute mais com o impulso momentâneo. A autoindulgência também distorce a noção de tempo. Você acredita que sempre haverá depois. Depois eu faço. Depois eu mudo. Depois eu resolvo. O estoicismo lembra que o depois é incerto, mas a escolha presente é real. Adiar repetidamente é uma forma de negar o valor do agora. E um agora negligenciado nunca constrói um futuro sólido. Soltar esse padrão exige coragem silenciosa. Coragem de se cobrar sem se punir. De se exigir sem se odiar. De reconhecer que desconforto faz parte do crescimento e que evitá-lo sistematicamente não é cuidado, é sabotagem. Quando você recupera essa exigência interna equilibrada, algo muda profundamente. Sua palavra volta a ter peso para você mesmo. Entrar em um novo ano ainda negociando consigo mesmo é entrar já dividido. O estoicismo convida você a integrar intenção e ação. Não por rigidez, mas por respeito próprio. Porque quando você passa a se levar a sério, a vida responde de outra forma. Chegar ao fim de um ano não é um evento externo. É um teste silencioso de consciência. Um teste que revela se você apenas sobreviveu ao tempo ou se aprendeu algo com ele. O estoicismo nunca tratou a passagem do tempo como garantia de evolução. O tempo passa para todos. A transformação, não. Ela exige decisão. E decisão exige renúncia. Tudo que foi discutido até aqui aponta para uma mesma verdade. O próximo ano não será novo se você continuar carregando os mesmos padrões internos. Reatividade, necessidade de controle, apego ao passado, busca por validação, fuga da responsabilidade, espera passiva, comparação constante, dispersão mental e autoindulgência não são detalhes. São estruturas invisíveis que moldam a forma como você vive. Enquanto elas permanecem intactas, qualquer mudança externa será superficial. O estoicismo não pede que você mude tudo de uma vez. Ele pede algo mais difícil. Que você pare de se enganar. Que reconheça com honestidade o que já está claro. Que aceite que certos comportamentos não são mais compatíveis com a vida que você diz querer construir. Deixar algo para trás, nesse sentido, não é um ritual simbólico. É um corte interno. Um limite claro. Uma decisão silenciosa que não precisa ser anunciada. Um novo ano não exige promessas. Exige postura. Não exige entusiasmo. Exige direção. Não exige controle sobre o mundo, mas governo sobre si mesmo. Quando essa ordem interna começa a se formar, o tempo deixa de ser um inimigo. Ele passa a ser um aliado. Porque cada dia deixa de ser apenas mais um e passa a ser um exercício consciente de caráter. O estoicismo ensina que você não precisa esperar por circunstâncias ideais para agir melhor. Você precisa apenas decidir não repetir o que já sabe que não funciona. Essa decisão não elimina dificuldades, mas elimina desperdício de energia. Elimina sofrimento desnecessário. Elimina o peso de viver em contradição consigo mesmo. Se você quer um novo ano, precisa aceitar que ele começa onde termina a tolerância com seus próprios padrões nocivos. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. É a sua postura diante dele. Quando isso muda, o ano muda junto. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais firme. Agora,
Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam encerrar este ciclo com clareza e consciência. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões estoicas que fortalecem sua disciplina interna, sua lucidez e sua estabilidade emocional. E comente: qual desses padrões você decidiu deixar para trás em 2025? Sua resposta pode ser exatamente o ponto de virada que outra pessoa precisa para começar um novo ano de verdade.